Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod NSL. Eu me chamo Iris e hoje eu tô aqui com uma pessoa, podemos dizer que ela é bastante especial. Se apresenta pra gente, Marisa. Então, eu sou a Marisa, né, eu profissionalmente eu sou psicopedagoga, sou mestre em educação, na linha de pesquisa diversidade, práticas inclusivas, e atuo na educação há 25 anos, né, que eu atuo na educação. E atuo, como coordenadora pedagógica. Como você disse, né, você falou sua profissão. E qual o desafio que você enfrentou para chegar aonde você está hoje? Eh, eu sou, cria da escola pública, né. E o desafio, na minha época, o vestibular, a gente tinha que pagar uma taxa, fazer uma prova, era em outro município. Na minha época não tinha esse grande boom, vamos dizer assim, de universidade, de escolas, nível superior tão próximo da gente aqui do interior. Então, inicialmente, minha dificuldade foi de concluir mesmo o ensino médio. Eu tive uma parada devido a um problema familiar, mas depois eu dei uma acordada e falei: "Não, eu tenho que seguir". Então depois que meu pai morreu, eu acordei para a vida e eu passei a ser uma ótima aluna, né, até então eu estava um pouco apagada. Terminei o ensino médio e prestei o vestibular e a gente estava num perrengue muito grande na época do vestibular e tinha que pagar, e minha mãe não queria me dar o dinheiro, porque ela não estava apostando muito em mim. Mas depois ela me deu de última hora, eu fiz, eu fui aprovada, então eu fiz, pedagogia, eu comecei aqui no CEUNES, eu sou da primeira turma do CEUNES aqui em São Mateus, e estudei só um ano aqui. Depois eu fui para Belo Horizonte e concluí na Universidade Federal de Minas Gerais, pedagogia. Então, sempre foi, a luta para estar bem na escola pública. Eu acho que isso também serve como exemplo para o seu filho, deixa como exemplo. Como era o conceito projeto de vida para você como estudante? Era conversado, assim, era algo citado na família ou até mesmo na escola? Então, na família não é assim igual eu faço hoje, de mostrar os caminhos, as possibilidades, mas tio fala muito assim nada da minha casa: tem que estudar, porque através da escola vocês vão viver melhor, né, profissionalmente falando, assim. Então estudar na minha casa não foi uma opção, era uma obrigação. Então nunca tivemos problema de faltar de escola, nada disso. Só que não era tão orientado nas possibilidades, era obrigatório estudar e pronto, né. Então quando eu cheguei, no ensino médio, você já está um pouco mais madura, né, então eu já comecei a ver que eu realmente precisava estudar, porque senão eu não ia ter uma profissão, eu não ia ter uma questão financeira resolvida na minha vida. E a partir daí sim, eu passei a me dedicar. Aí na UFMG eu tive grandes exemplos e grandes incentivos, na Universidade Federal de Minas Gerais. Lá que foi meu boom para continuar estudando, como eu faço até hoje. Podemos dizer que a escola é a base de tudo. A base, na escola eu conheci profissionais que foram exemplo para mim, pessoas que me acolheram, porque era uma menina que tinha saído aqui de Pinheiros, não conhecia nem não sabia nem andar num campus, né. E é muito grande a FMG, então eu fui muito bem acolhida, professores que me orientaram, e eu cheguei a fazer pesquisa já na graduação. Na área da educação especial na época, que não havia muito um debate da educação inclusiva, só da educação especial. Existe algum sonho ou alguma meta que você ainda deseja realizar? Sim, sempre. Quando eu vejo as primeiras vezes pessoais, profissionais, porque estes ali nos dará para ir levar acredite nisso. Eu falo muito isso para meus filhos também. Então eu sou a porta de uma aposentadoria, de um trabalho, né, público, sou funcionária pública municipal, e eu já estou me preparando para trabalhar de maneira, um pouco setor privado, e eu quero continuar trabalhando sim, principalmente atendendo a autistas com a questão da eu quero trabalhar atuando com autistas de DI, que é deficiente intelectual.
eu quero atuar com as intervenções necessárias. O que você acha que mudou no diálogo sobre o futuro e escolhas profissionais ao longo das gerações? Menina, você sabe que a gente tem discutido muito isso entre colegas. Nós tínhamos poucas possibilidades na nossa época, né. Hoje tem muito, então eu acho que vocês hoje, a juventude de hoje, os jovens de hoje, eles estão mais sobrecarregados do que nós, porque vocês têm mais possibilidades, entendeu. Há muito isso, assim, você pode ir para o IFES, você pode ir para o IFES de tem vários IFES aqui perto da gente, né, nos municípios, então eu acho que hoje a demanda de vocês é essa, eh, vocês têm mais oportunidades, e quanto mais você tem mais oportunidade, mais você tem conflitos. Para onde ir? Como ir, né. Mas é preciso que vocês tenham essa orientação das várias possibilidades que existem. Tem muitos alunos que têm muitas oportunidades que acabam deixando essas oportunidades de lado e acabam saindo, parando de estudar por coisas do mundo, podemos dizer. É, eu vejo, assim, que os alunos ainda não se atentaram. Eu estou fazendo um trabalho ferrenho nesse tema, na escola que eu atuo, que é o EMI. Os alunos precisam acreditar que a escola pública é deles, né, e os alunos parece que eles têm alguma coisa que não conectou para entender que os IFES, os institutos federais e as universidades de qualquer estado desse país são de vocês. Eles não são para os alu não são eles são para todos, mas há ainda uma conexão de que eles são para aqueles que têm um poder aquisitivo melhor, que têm uma formação básica melhor, isso não existe. A escola pública, os defensores da escola pública, e os IFES não se esqueçam disso. Eles são públicos, né, as universidades federais, eles são públicos, né. Então é que eu sou de escola pública, né. Meu mestrado foi numa universidade pública. E, tipo, muitas pessoas desistem do IFES por falar que é difícil a prova. Eu mesmo desisti, mas não foi por achar que a prova era difícil, por pessoas que não me apoiaram a fazer a prova do IFES, mas sempre foi o meu sonho. Esse ano eu até queria tentar fazer a prova, mas eu acho que estava um pouco tarde para eu conseguir fazer. A Annelise, ela tentou fazer o IFES? Não, a Anelisa não tentou no IFES. O ano eu não estava nós estávamos focado, eu particularmente, eu defendo isso, um ensino bom de qualidade em qualquer instituição. Então, Ives, você pode ser uma excelente aluna no IFES, você pode ser uma excelente aluna no Nossa Senhora de Lourdes, como em qualquer escola estadual pública ou municipal, porque o seu divisor, a sua colheita, vai vir lá na hora de você fazer o Enem, né, você precisa estar com a formação qualificada, boa, né, de qualidade. Agora, cada um vai fazer a sua função. A Elisa, eu fui eu acho do Enem, como mãe, eu tenho que ser franca aqui, eu cobrei pouco dela, cobrei pouco em relação a Bíblias. Eu não julguei a Elisa assim, como faz, como eu quero é isso, né. E aí até porque a vida ela se vive lá onde ela quer fazer, não sei se você pegou, não sabe nem o curso, é que existe nos índices aqui nossa. Oh, isso também. Mas às vezes os institutos são maravilhosos, todos eles, né. Mas às vezes eu acredito muito que todas as escolas são vencer, serão o dia para essas escolas melhor. Agora a gente vai falar com a Annelisa, né. Se apresenta pra gente, Annelisa. Oi, meu nome é Ana Elisa, sou filha da Marisa, atualmente tenho 15 anos, estudo aqui no Nossa Senhora de Lourdes, faço o curso, da técnico de informática, e é isso. Annelisa, como você enxerga o seu futuro? Ah, eu me enxergo como uma pessoa como uma ótima profissional, né, com o que eu quero fazer, que é o jornalismo, e é uma coisa assim que é bem não é difícil de falar, mas é uma coisa complexa, porque, é o que eu falo, o futuro só depende da gente mesmo, né, depende do que a gente quer correr atrás.
E lá em casa a gente sempre toca muito nesse assunto, né: "Elisa, você precisa, focar no que você quer, Elisa, você precisa correr atrás, agarrar as oportunidades que a gente te dá". E, tipo assim, eu me vejo como uma pessoa totalmente estruturada pra viver lá na frente, me vejo como uma ótima profissional, como eu falei, e eu acho que é isso. Eu acredito, pela nossa conversa aqui, eu vejo que a sua mãe é um exemplo para você. É o exemplo. E qual é o seu projeto de vida? Bom, meu projeto de vida, atualmente, é terminar o ensino médio, fazer um Enem, fazer um bom Enem, passar em jornalismo e, se Deus quiser, vou ser chamada lá pra UFMG, onde minha mãe cursou também, lá em Minas Gerais. E eu acho que é um dos meus maiores sonhos atualmente, que me formar, né, que é formar no que eu quero, no que eu gosto. Porque todo mundo sempre fala: "Ah, você é uma pessoa muito comunicativa, muito expressiva, você sabe conversar, você sabe dialogar com todo mundo". Então eu acho que a área de linguagens e jornalismo, que é, né, uma das áreas, é uma das coisas que eu acho que eu mais me vejo lá na frente, sabe. E se Deus quiser eu vou conseguir. E você conversa bastante com a sua família sobre o seu projeto de vida, Sim, né? converso, sempre. Todo dia eu tô ali: "Mãe, como é que faz? Será que eu vou tirar uma boa nota na redação?", porque pra redação só precisa de 720. Mas, é uma coisa que a gente sempre conversa, tanto eu converso tanto com ela quanto com meu pai. E antes eu tinha um sonho de ser veterinária. Antes meu pai falava que eu queria ser tudo, mas um dos meus maiores sonhos antes de pensar no jornalismo era ser veterinária. Mexer com essa parte dos animais, mexer com uma coisa mais ao ar livre. Mas é uma coisa que a gente sempre conversa, sempre senta e conversa nas horas vagas, e é uma coisa muito boa, porque acaba nos aproximando ainda mais, né. Acaba que minha mãe, me conhece mais pelo que eu quero ser, como ela pode me ajudar lá na frente, e ela me ajuda muito, tanto ela quanto meu pai. Na verdade, a minha família toda, né, me apoia muito nisso. Eu acho que cada um já teve, assim, aquele momento que pensou, assim, mudar de profissão. A cada ano vai mudando, apaixonando por alguma coisa, mas sempre tem aquela paixão que vem, assim, que vai. É, então me conta. O que você acha mais desafiador, em pensar sobre o seu futuro? Ah, eu acho que é o fato de, às vezes, pensar assim e acho que é tipo, me afastar das pessoas que eu amo, que é a minha mãe, meu pai e o meu irmão. E então eu acho que é uma coisa, assim, que eu fico pensando: "E se eu, tipo assim, não conseguir viver mais tempo com eles", sabe? Que é tipo, sair de Pinheiros. Exemplo, se eu passar, se Deus quiser, se eu passar e ir para o FMG, e vou ter que me afastar, vou ter que morar fora, eu vou perder contato com eles. Mas é aquilo que eu falo, quando a família nunca deixa de ser, sua família, independente do que você faça, independente do que você quer seguir. Eu acho que a família, a base de tudo, eu acho que é a confiança e o apoio. Porque eu acho que sem isso a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Podemos dizer que a família é um pilar muito importante na nossa vida Isso. e que cada um tem esse medo, né. Eu, por exemplo, eu tenho muito medo de cursar, né, fazer o concurso da Marinha e me afastar da minha família. Uhum. Sempre foi um medo, mesmo assim, mesmo a minha família não sendo muito próxima, não tendo aquele contato, eu sempre tive aquele medo. Mas eu vejo, né, que vocês 2 têm uma ligação muito forte, Uhum. e Marisa, você conversa bastante também com a Annelisa sobre Converso, o futuro. converso. É, eu não sei, assim, a Anelisa é uma filha que foi muito aguardada, muito esperada. E a gente, como mãe, mãe do coração, a gente considera muitos aspectos, eu particularmente, histórico, psicológico da pessoa. Então eu respeito muito o tempo dos meus filhos. Às vezes a gente é cobrada também, porque nós que somos da educação, a gente os outros esperam que nossos filhos sejam exemplos, que eles sejam sempre em primeiro, mas eu tenho muito respeito pelo tempo dos meus filhos. Como é a dinâmica de vocês ao discutir sonhos e metas para o futuro?
Olha, eh, a questão financeira, né, por exemplo, hoje o mercado de trabalho, como é que tá, o que está saturado, o que que não está, cada curso, cada área, os valores, né. Mas isso não pode estar em primeiro lugar, na minha opinião. Na minha opinião, em primeiro lugar, é como a pessoa, o que ela, a aptidão dela, o desejo dela por aquela área. Isso é mais importante. Se você fizer uma escolha pensando somente financeiramente, você não vai ser feliz. Você não vai ser feliz. Vocês já discordaram sobre algum aspecto do futuro ou do projeto de vida? Então, como a Anelisa acabou de falar, a Anelisa, ela é uma, se eu soltar a Anelisa ela Paris, meu bem. A Anelisa é uma menina que ela é muito, ela passa por todos Os os obstáculos. os nichos sociais, ela é muito, eh, vamos dizer assim, né, de conviver com tudo. A gente discordou sim, porque eu sempre falo: "Vamos parar e pensar com calma", porque ela muda muito, então tem que ajudar nesse sentido. O que é mais importante, planejamento ou adaptação? Menina, que pergunta, hein. Todos 2 são muito, eu não sei se há um que é mais importante, Eu acho mas que planejamento acho que é um grande, é, sacada. eu acho Pode planejar, se planejar. eu acho que em relação igual você falou, entre o como é que foi mesmo? Eu já esqueci. Como é que foi mesmo a pergunta? Se planejar melhor, lembrar isso, eu esqueci a palavra. Enfim, eu acho que sem um planejamento, você não consegue se adaptar ao lugar. Então eu acho que para você se adaptar a um lugar, você precisa de um planejamento. Como é que você exemplo, Exatamente. se você tá aqui em Pinheiros, aí amanhã, aí daqui 2 anos você precisa 2 anos não, mano, 1 ano você precisa sair de Pinheiros, exemplo. Você precisa planejar, você precisa arrumar um emprego, você precisa de um lugar para morar. Então eu acho que você precisa de um planejamento para você começar a se adaptar, entendeu? Como vocês lidam com mudanças de planos em relação ao futuro? Então, a Luísa é uma adolescente, então eu tenho que esperar dela comportamento de adolescente. E comportamento de adolescente, ele ainda não é 100% firme, ele é flutuante. Então eu tenho que ir, em cada fase que ela está, fazendo as devidas orientações. Exa Se pudesse criar um projeto escolar juntas, qual seria o tema e por quê? Inclusão, né, filha? acho que inclusão. Eu acho que inclusão é uma das coisas que, vamos dizer assim, que mais falta hoje em dia no mundo, vamos dizer assim. Porque aqui no Nossa Senhora de Lourdes, a gente trabalha muito isso em relação à inclusão, né. A gente sempre tá incluindo os meninos que têm uma deficiência, que têm mais dificuldade dentro da sala de aula. Então eu acho que isso é um dos temas que mais tem que ser abordado hoje em dia. Eu acho que é a inclusão. É, exatamente, né, a inclusão é o que mais é necessário nessa geração, porque é uma geração que tem muito bullying e racismo, Uhum. que é abordado também lá no EMI, né. Muito, muito, muito. E há pessoas que, se você não dá atenção para isso, a parte cognitiva dela fica travada. Existem pessoas que têm um desenvolvimento cognitivo maravilhoso, mas que não conseguem êxito. Por quê? O psicológico não ajuda, porque se você não está bem resolvido, se você se sente para baixo, não tem autoestima, você não consegue desenvolver, consegue evoluir. Uhum. Como a escola pode promover ainda mais a conexão entre pais e filhos no planejamento do futuro? Eu vejo que precisa, investir muito nisso. As escolas, elas têm pouco tempo do calendário ou espaço para estar contemplando, esses momentos de interação. Eu acho que os pais não podem participar de escola apenas como um banho de rocha, para ver uma nota, para ouvir uma reclamação. Os pais eles têm que participar mais ativamente, opinando, sugerindo, alinhando, né.
Acho que Hum. isso é muito importante. Esse ano eu investi muito em escuta aos pais e aos alunos, principalmente do nono ano. A minha sala estava quase que uma sala de terapia, mas eu achei que valeu muito a pena. É. Eh, ai, eu me perdi. Tudo bem. Assim, tem pais que, tipo, só falam assim: "Ah, meu filho vai pra escola, ele não tá nem aí, não ajuda", sabe. E o filho eu acho que sente aquela falta. Eu como moro com a minha avó, ela a gente quase não conversa muito sobre o futuro. Às vezes eu vou lá e falo: "Ah, eu quero fazer isso", e ela fala: "Nossa, você já mudou de novo? O que que você quer fazer?" E que não sei o quê, mas eu vejo como exemplo o meu irmão. A Luísa tem um irmão, né, Tem. Tem o Astor, que ele tem 24 anos hoje, e ele faz o curso de direito, tá terminando já. você vê ele como uma inspiração pra você? Vejo, de programa lado eu vejo sim, porque o meu irmão, ele é uma pessoa muito inteligente. Ele ele consegue, não lembro dele, mas ele consegue resolver as coisas, ele é uma pessoa muito estudiosa, ele pesquisa muito, ele lê muito, ele ele corre atrás do que ele quer. E, tipo assim, hoje em dia eu realmente antes eu não conseguia ver meu irmão como um advogado não, hoje em dia eu já consigo ver, porque eu vamos dizer que eu criei uma maturidade pra conseguir, pra enxergar ele com outros olhos, entendeu. Eu e Yas, nós somos filhos do coração, nós somos adotados, e a gente sempre teve um laço muito grande entre todo mundo lá de casa, a gente sempre teve uma conexão muito muito boa, muito saudável, e é aquilo que eu falo, todas as famílias têm algum problema, nenhuma família é perfeita, mas eu vejo com os meus olhos a minha família e eu acho que a minha família é perfeita sim, independente de tudo mesmo. Quais momentos mais marcantes que vocês já viveram juntos, digo, a família de vocês, na escola? É, eu sempre brinco lá em casa, assim, de João Roberto, ele se acomodou um pouco nessa questão dos meninos na escola, por eu estar na escola. Como a Annelisa estudou numa escola que eu estava na escola. Então, assim, ele nunca nem parou muito para perguntar de nota e tal. A gente não é muito ligada em nota, eu sou muito ligada no processo. Se está aprendendo, como é que está aprendendo, né. Acho que isso que é importante. A Anelisa, quando chegou aqui, ela teve alguns conflitos, assim, do que fazer, essas eletivas deixou ela um pouco, eu percebi, assim, ai, parece que não estava satisfeita. Essa eletiva eu acho que ela ficou mais satisfeita, eu vi mais alegria, assim, me pedindo para comprar, que eu falei: "Minha filha, calma, é uma eletiva, depois eu vou pensar, mãe, eu queria comprar isso, eu queria comprar aquilo", então eu cheguei aquele dia lá na praça, estava a Luísa fotografando, fiquei muito feliz, assim, muito feliz. E aí eu falei: "Ju, vai, vou ver, a gente vai lá, vou ver para ela, porque a gente sabe que é bacana, né, alguém fazer essas fotos, né, vamos investir, porque isso é legal, né". Então ela tem algumas coisas assim, mas a pessoa mais, cuida, sabe. Mas eu joguei no nosso Deus, por favor, e ela assiste. Não se existe nada, nem exercício pra fazer, nem eu. Tudo eu converso com ele comigo. Então esse jeito eu passo tudo pra ele. Já me entressola, virei obra, eu sento cá. O exercício tá feliz, vem aqui, melhorou isso, naquilo agora precisa melhorar. Sim. Qual foi o maior aprendizado que você teve como mãe até agora? Então, como mãe, o meu maior aprendizado potencializou o que eu já tinha brotado ali em relação à inclusão, que é esperar, conduzir o tempo de cada um. Não é, quando eu falo de esperar, Iris, não é esperar parado, é orientar, fazer as intervenções, mas de não obrigar. Você não educa ninguém, você não ajuda ninguém a crescer dando ordens. Você tem que adorar, Exatamente. você tem que ajudar a pessoa. Não adianta você falar: "Eu quero que você faz isso, eu quero", não. Então, para mim que trabalho o dia inteiro, e para João Roberto também, é o maior desafio.
é da gente entender o processo, ser apoio sem estar dando ordem. Ordem não leva ninguém à evolução. É condução, é estar juntos. Eh, o que você acha que te define como pessoa além de ser mãe? Eu vejo, profissionalmente, assim, eu ouço muito as pessoas falando, que eu sou muito determinada, eu tenho eu sou muito interessada. Eu não é questão de ser inteligente, eu sou interessada. Quando eu começo a fazer algo, eu quero que aquilo tenha resultado. Então, no meu trabalho eu sou assim, né, eu quero ver esse resultado. Eh, qual a sua maior qualidade, na sua opinião, Annelisa? Ah, eu acho que é ser solidária. Eu sempre tô ali pra quando as pessoas precisam, sempre vamos dizer que eu sou meio que um ombro amigo pra quando as pessoas precisam de mim, sabe. E eu acho que eu sou uma pessoa muito extrovertida também, uma pessoa que se dá bem com todo mundo, que não pra mim é uma co como eu posso dizer? Eu sou uma pessoa muito alegre, sabe, eu sou uma pessoa feliz, graças a Deus, né. Hum, eu acho que sou uma pessoa muito sorridente, eu acho que a minha maior qualidade é ser extrovertida, eu acho. Percebo bastante, né, que eu e a Annelisa a gente tem uma amizade, assim, com alguns teve alguns conflitos, mas percebo bastante que a Annelisa ela é bastante conselheira. Hum. Eu pedia bastante conselho pra Annelisa, ela me aconselhava bastante, e ainda sinto falta, né, dessa aproximação que a gente tinha. Mas assim, pra gente encerrar, qual conselho você deixaria para as famílias que querem participar da vida dos filhos na escola? Então, participar da vida dos filhos na escola, eu ouço muito queixa das famílias do fator tempo. "Ai, eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro". Então, assim, participar da vida dos filhos na escola, necessariamente não é você estar na escola com muita frequência. Participar da vida é você tirar um tempo para ouvir seus filhos em casa, para olhar, conversar, ver como é que tá. Pergunta de maneira generalizada sobre a escola, né, o que ele tem feito, como é que ele tem, desenvolvido, qual é a demanda maior. Eu sempre falo: "Anelisa, hoje qual é o seu maior demanda?". "Ai mãe, eu tô com isso, matemática é isso". Então é essa maneira. Você lógico, você tem que vir na escola também, mas não é você ir à escola que vai fazer a maior diferença. Você tem que ir, mas você tem que conduzir em casa. "Ah, mas que hora você faz isso, Marisa?". "À noite". Normalmente eu sento na ponta da cama, nós 2, e sempre tem um tempo. Você toma um banho com um pijama e deita com sua filha e vai conversar. Não precisa você parar um trabalho, né, porque a gente conversa à noite, a gente bate papo à noite, sobre tudo. Escola, né, e tá vindo outras demandas aí, de adolescente. Então tem. E a gente está aí olhando, observando, e eu tenho um acordo com a Anelisa, com todos os meus filhos, os 2, seja verdadeiro comigo, sempre. É a verdade. Eu não estou bem, eu estou bem, eu estou assim, eu não estou, porque a gente vai conduzindo, né. Exato, Marisa e Annelisa, eu gostaria muito de agradecer, principalmente a Marisa por ter aceitado estar aqui hoje. É uma honra ter você aqui falando pra gente como sobre o seu dia a dia, como é na sua família. E esse foi o nosso episódio do podcast. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.